Criar uma vida interior dramática. Um dos colaboradores no desenvolvimento da PNL, Richard Bandler, gosta muito de descrever as vozes ou os diálogos interiores de uma pessoa mediana como fraca, fraca, fraca. Blender diz: para a maioria das pessoas não há nenhuma voz interior incentivando-as. Não existe nenhum canto de fundo. Ela treina as pessoas exercitando-as para ouvirem músicas interiores fortemente motivadoras. Ele as faz ouvir risadas interiores intensas e fortes diante de sinais de dificuldade e desafio. Fazendo isso, nossas experiências se tornam mais intensas e mais vivas, proporcionando-nos um sentimento de excitação e antecipação pelas coisas que fazemos. Não se pode esperar que a vida seja um drama exterior se não o for interiormente. Se você está para subir no palco, fazer um discurso ou uma apresentação, precisa ouvir mentalmente um grande conjunto de rock ou uma sinfonia que lhe inspire e exalte. Ao caminhar até o pódio, a música vai ficando mais alta e rápida, em crescendo até que você chegar lá. A energia e a excitação interior que você sente são automaticamente transmitidas para o grupo por causa das imagens e sons que você ampliou na sua cabeça. Os exercícios 4 e 5. Supõe que você tem alguma coisa na vida para a qual se sente suficientemente atraído e que está disposto a fazer se for necessário para alcançá-lo. Mas, se sua direção de motivação for originalmente por afastamento, os mesmos exercícios funcionam se você simplesmente mudar. E o que se sente irresistível atraído a fazer? Em o que se sente irresistível motivado a evitar? Em vez de tomar as consequências positivas grandes, luminosas e próximas e etc., você precisa transformar as consequências desagradáveis de não fazer o trabalho em imagens grandes, luminosas e próximas. Muita gente pensa tanto nessas consequências desagradáveis que elas duram dias, semanas, meses e até anos, cada vez mais intensas, causando muita ansiedade e estresse. Muitas pessoas precisam experimentar muito sofrimento interno antes de mudar ou agir. Tente isso como uma alternativa. Pense no que deseja evitar. Agora faça com que isso corra até você, ficando maior e mais colorido e mais real ao lhe fazer exigências como a gargalhada sinistra e terrível. Se você é uma pessoa motivada para o afastamento e experimenta as coisas dessa forma, ficará motivada a agir imediatamente, economizando talvez meses ou anos de estresse crônico. Isso é o que a PNL chama de utilização de estratégia motivacional existente. Alguns dos conhecidos oradores motivacionais e treinadores construíram sistemas motivacionais inteiros em torno disso. É uma opção, a PNL acredita que a opção é a melhor do que nenhuma opção, e quanto maior o número de opções, melhor. Usando as estratégias de motivação para a sua saúde. Muitos estudantes de PNL desejam utilizar suas estratégias de motivação para aproximação e afastamento nas áreas dos exercícios físicos e das dietas. A maioria das pessoas pensa nessa área de suas vidas como perder peso, o que a torna uma motivação por afastamento. Obviamente, algumas pessoas conseguem melhores resultados e pensarem em se aproximar de uma melhor condição física e de saúde. Lembre-se, as duas direções de motivação funcionam, desde que se tenha em mente pensamentos eficazes e atraentes. A motivação por aproximação, Demi Moore, recuperando a sua forma física depois da gravidez e ganhando um papel em um filme de US$ 1 milhão, é óbvia. Algumas mães simplesmente querem estar para serem modelos da saúde para seus filhos. Ter valores importantes e atraentemente faz uma diferença enorme. Você decide os valores que vai escolher. Muitos executivos ocupadíssimos planejam arranjar tempo para cuidar da vida, mas quase sempre isso não se torna prioritário até sofrer um ataque cardíaco. Nesse momento, suas imagens de vozes interiores, preocupadas com a incapacidade da parte do afastamento, ou as imagens da saúde perfeita, da parte da aproximação, tornam-se grandes, próximas e claras o bastante para substituir as exigências da empresa. É claro, eles poderiam evitar aquelas longas, dispendiosas e assustadoras excursões ao consultório do médico ou a uma sala de emergência iluminada e asséptica.
se mudassem suas submodalidades para aquelas imagens interiores, agora dando mais importante à saúde, à família ou à sua capacidade por continuar trabalhando. Lembre-se de utilizar uma estratégia de motivação por afastamento para começar a se aproximar do que deseja. Muita gente não desenvolveu muitas suficientemente atraentes da saúde, boa condição física e bem-estar para se aproximar em direção a elas. Lembre-se, uma estratégia de motivação eficaz requer uma imagem positiva e rica de tarefa feita. Muita gente tem dificuldade de se convencer e fazer ginásticas. Elas se imaginam quase sempre bufando no meio do que lhes parece uma rotina infindável de exercícios. Faltam apenas alguns minutos para acabar, mas parece uma eternidade. Seu diálogo interior costuma ser uma entre duas variações, elogios ou chicotadas de autocrítica, ou uma futilidade até de tentar entrar em forma. Não espanta que achem difícil se motivarem. Compare isso com o mundo inteiro de um atleta motivado. Mesmo durante os exercícios, ela se concentra em como vai estar se sentindo parecendo ao acabar. Cada aparelho de ginástica o consultório médico é uma sala de emergência. Iluminada e assépia se mudassem suas submodalidades para aquelas imagens interiores, agora dando mais importância à saúde, à família ou à sua capacidade para continuar trabalhando. Lembre-se de utilizar a estratégia de motivação por afastamento para começar a se aproximar do que deseja. Muita gente não desenvolveu imagens suficientes atraentes da saúde, boa condição física e bem-estar para se aproximar em direção a elas. Lembre-se, uma estratégia de motivação eficaz requer uma imagem positiva e rica de tarefa feita. Muita gente tem dificuldade de se convencer a fazer ginástica. Elas se imaginam quase sempre bufando no meio do que lhes parece uma rotina infindável de exercícios. Faltando apenas alguns minutos para acabar, mas parece uma eternidade. Seu diálogo interior costuma ser uma entre duas variações, elogios, chicotadas de autocrítica ou futilidade até tentar entrar em forma. Não espanta que achem difícil motivarem. Compare isso com o mundo interior de um atleta motivado. Mesmo durante os exercícios, ela se concentra em como vai estar se sentindo ou parecendo
Ao acabar, cada aparelho de ginástica ou esteira de corrida é levado a um passo mais perto daquela completa imagem e sensação boa no final. Suas vozes internas ajudam a se concentrar e a ter o objetivo de fazer os exercícios corretamente para obter benefício máximo do tempo gasto. Isso parece um sonho impossível, lembre-se. Com a PNL, se uma pessoa pode fazer algo, qualquer um pode aprender a fazer também. Próxima técnica de PNL que vamos lhe ensinar é uma forma de conseguir uma estratégia de motivação por aproximação melhor. Exercício 6. O gerador de novo comportamento. Preparação. Encontre um lugar calmo e tranquilo para ser guiado através dessa técnica. Não é preciso fechar os olhos, basta estar confortável e começar a olhar para a direita com o olho da sua mente. Imagine ver alguém que parece com você e uma pequena distância entre este olho e você vai aprender a fazer o exercício. Enquanto você observa, só quando estiver totalmente satisfeito com o processo, você assimilará as novas técnicas. Para garantir isso, seria bom experimentar e se sentir dentro de uma bolha de plástico transparente para ficar realmente separado e desprendido das atividades ocorrendo com outro você lá fora. Escolher a tarefa. Agora pense em alguma coisa que gostaria de se sentir motivado a fazer. Escolha alguma coisa bem simples, por exemplo, lavar a pia da cozinha, conferir o saldo do talão de cheques ou se levantar de manhã. Alguma coisa que você não gosta de fazer, mas quer muito ver feito, por causa dos benefícios resultantes. Ver os benefícios. Observe aquele outro você e veja como se sentirá quando a tarefa estiver completa. Notando as consequências positivas de haver realizado a tarefa, tanto em termos de benefícios imediatos e diretos, quanto em resultados futuros. Fazendo uma tarefa. Agora observe aquele outro você fazendo a tarefa com facilidade. Enquanto o outro você realiza a tarefa, aquele outro você está sempre olhando a imagem da tarefa totalmente terminada e se sente bem por causa disso. Note que a sua voz interna do outro você é estimulante e encorajadora, lembrando-lhe os prêmios futuros e quanto você já fez para se aproximar da meta. Finalmente veja aquele outro você encantado por ter terminado a tarefa e apreciando a recompensa no final. Revisão e ajuste. Se o que você vir não for totalmente agradável, você pode deixar cair uma névoa sobre a sua visão interna, enquanto a sabedoria do seu inconsciente faz os ajustes ou mudanças adequadas. Quando a névoa tornar a desaparecer, você vai ver os ajustes que foram feitos de uma forma agradável e boa para você. Você quer ser aquele outro você que acabou de usar uma nova estratégia de motivação? Está satisfeito que aquele outro você tenha dominado essa nova técnica? Faça aquele outro você repetir todo o processo de novo com uma outra tarefa até ficar satisfeito com a demonstração. Integração. Quando estiver totalmente satisfeito, deixe cair a bolha de plástico transparente e absorva aquele outro você que aprendeu todas essas novidades. Algumas pessoas chegam a esticar de verdade os braços e se imaginam puxando este outro para dentro de si mesmas. Às vezes elas chegam a sentir nessa hora uma sensação de formigamento ou liberação de energia. Planejamento agora serve uns minutos extras para pensar quando e que vai ter que fazer essa tarefa para a qual acabou de se motivar, revisando o que você acabou de aprender. Agora que você já deve estar com uma ideia melhor de como usar a técnica de PNL para aumentar a sua motivação e a dos outros, neste capítulo você aprendeu a determinar a sua direção de motivação, aproximação, afastamento, determinar a direção de motivação dos outros e usar essas informações para melhorar a produtividade deles. Descobrir os seus valores importantes e como eles podem influenciar a sua motivação. Expressar com a palavra motivação para aproximação e para afastamento para alcançar melhores resultados com os outros. Usar a modalidade do seu pensamento para mudar e aumentar a sua motivação. Aprender a ter uma motivação para aproximação mais positiva. Poderíamos escrever um livro inteiro sobre PNL e motivação. Cada capítulo estará repleto de desafios incríveis e casos famosos de sucesso. Se ler sobre motivação e as histórias de sucesso dos outros, o encorajou a usar este capítulo para criar sua própria história de sucesso. Então, alcançamos os nossos objetivos
Se você leu com interesse, excitado ou mesmo atônito, mas ainda não tentou nenhum dos exercícios, não chegou nem a vislumbrar todo o potencial da PNL. A PNL é um incrível conjunto de ideias e insights sobre pensamento, sensação, comportamento e mudanças humanas. E em vários aspectos, isso é o mínimo que ela pode fazer. O interesse da PNL é experimentar a excelência, entrar em nossos mundos, em nossas possibilidades, nossas motivações. Esse capítulo preparou o cenário para uma crescente aventura de conquista que se desenvolverá a seguir. A PNL só funciona quando você funciona. Faça os exercícios e estará pronto para a próxima etapa da aventura. Descubra a sua missão. Capítulo 4. Descobrindo a sua missão. Se alguém avançar confiante em direção aos seus sonhos, vai encontrar um sucesso inesperado em pouco tempo. Henry David Thoreau. Uma missão importante. Você se lembra de ter visto a primeira descida da Apollo na Lua? Todos nós vimos as imagens filmadas em 1969, Neil Armstrong caminhando na Lua, que feito maravilhoso. Como os Estados Unidos organizaram seus recursos para fazer o que nunca havia sido feito antes. Uma grande visão global, uma missão. O presidente Kennedy havia proposto aos americanos realizar o sonho de colocar uma pessoa na Lua no final da década e tudo mais que decidimos fazer, não por serem coisa fácil, mas por serem difíceis. Porque esta meta servirá para organizar e alocar o melhor de nossas energias e habilidades. A nação se reuniu em torno dessa missão e aderiu a ela. Uma vez tendo nossa missão, nossa imaginação estava comprometida e tínhamos um propósito. O programa espacial foi organizado e colocado em evidência. E depois o sonho, a visão, a missão se desdobraram. Uma das características de se viver uma missão é o encontro com o inesperado. Você nunca poderá prever todos os benefícios advindos de se levar avante uma missão. No caso do programa espacial iniciado por Kennedy, a lição mais importante não foi sobre a Lua, foi sobre a Terra. Fomos despertados pelas imagens da Terra, da TV, vista do espaço e ouvindo as vozes dos astronautas por trás das câmeras. Em seu passeio espacial, o astronauta da Apollo 9, Russell Hurst Swift, viu o nosso planeta como um todo. Ele diz que teve uma revelação pessoal extraordinária da independência da vida como um todo, uma compreensão global do planeta que o mudou para sempre. Vista do espaço, as estruturas de fronteiras pelas quais lutamos deixam de ser reais e experiências de se ver o planeta como um todo desperta a responsabilidade individual e nos faz compreender que a rapidez das comunidades hoje e a exploração viagem satélites espaciais não deixam mais espaço no planeta para um conceito tão fundamental baseado no eles e nós, e que precisamos entender agora que nós, como formas de vida do planeta, estamos todos interligados e que nosso comportamento, nossos sistemas e atitudes precisam reconhecer e refletir isso. Ele e outros exploradores espaciais deram à humanidade uma visão da vida como um todo, do globo inteiro que nos sustenta, e o que nossos exploradores espaciais fizeram pela humanidade. Sua imaginação pode fazer por você, usar a sua imaginação para ajudá-lo a compreender a sua vida como um todo. Imaginar o quadro geral da sua vida vai ajudá-la a desenvolver um plano, uma missão e viver plenamente essa vida. O que é exatamente uma missão? Uma missão é um propósito que atrai para o seu futuro. Ela unifica suas crenças, valores, ações e a sua noção de quem você é. É um trauma tecida com os vários fios dos seus interesses, desejos e metas. Às vezes é grande, abrangente e até grandiosa. Mais do que tudo, uma missão é divertida quando você está vivendo a sua missão. Você tende a se comportar como Steve Spielberg, que diz: eu acordo tão entusiasmado que não consigo nem tomar o café da manhã. A PNL é o estudo do pensamento e comportamento de indivíduos que demonstram grandeza nas realizações. Uma característica evidente desses indivíduos é um sentido de missão que dá às suas vidas propósito e direção. Agora que você já aprendeu alguns dos princípios básicos da PNL, a sua estratégia de motivação é importante descobrir a sua missão. As pessoas com a missão concentram-se em desenvolver habilidades. Elas buscam incansavelmente realizar essa missão com todo o seu vigor, usando desejos impetuosos que criam um poder tão divino.
Segundo as palavras de Michelangelo, elas fazem isso todo dia após dia e sentem prazer nisso. Você também pode fazer a mesma coisa. A diferença entre trabalho e missão. A maioria das pessoas não possui um sentido de missão, pelo contrário, elas têm um emprego ou uma carreira. Elas enfrentam a escola e vão ao trabalho. Nesse estudo clássico sobre a percepção que os americanos têm do seu trabalho, Sterkel diz que a maioria existe um mal dissimulado de satisfação. As lamentações dos colorinhos azuis não são mais amargas do que as do colarinho branco. São a máquina, diz o soldado. Estou enjaulado, diz o caixa do bar e o porteiro do hotel faz o eco. Sou uma mula, diz o operário imigrante. Sou um objeto, diz o modelo de alta costura. Funcionários e operários usam a mesma expressão. Sou um robô. Ele descontentamento de tanta gente com seus empregos leva a uma vida dividida. Essas pessoas dividem o tempo entre o que fazem para se divertir. A vida dividida começa na escola primária, com períodos e aulas de férias, e continua por toda a vida profissional, terminando só com a aposentadoria. Mas as pessoas de sucesso transcendem totalmente a dicotomia trabalho/diversão. Elas fazem o que gostam e gostam do que fazem. Nora Watson disse isso claramente. O estudo de Sterkel. Acho que, em geral, estamos querendo uma vocação, não um emprego. Quase todos fazemos tarefas muito limitadas para os nossos espíritos. Um emprego não é suficiente para uma pessoa. Chame isso de busca, vocação, uma grande propósito ou missão. Ela dá a quem a descobre em si mesmo um motivo profundo para estar vivo. Você precisa descobrir uma missão tão atraente que o deixa apaixonado, entusiasmado. Se você conseguir, vai se sentir cheio de fogo, vai acordar de manhã entusiasmado e querer fazer de cada dia uma obra-prima. Isso é o que caracteriza viver uma missão pessoal. Como saber se você já a descobriu? É uma questão de atitude, estilo de vida. Pergunte a si mesmo se tem um emprego ou se está realizando seu sonho. Se vai para o trabalho e depois se diverte nas folgas. Ou se gosta tanto do seu trabalho que até nas férias pensa nele e na missão. Seja qual for a resposta, os processos e ideias nesse capítulo serão úteis. Se você já desfruta da vida voltada para a missão, este capítulo vai torná-la ainda mais clara, excitante e apaixonada. Por outro lado, se você vem vivendo uma vida monótona, dividida entre trabalhar duro para ganhar dinheiro e se divertir ocasionalmente, esse capítulo pode ajudá-lo a descobrir a sua missão. Tem gente que nem pensa nisso porque nem pensa que possa conseguir alguma coisa para eliminar tais absurdos. Vamos lembrar do fantástico aprendiz que você é. Para ajudá-lo a criar uma imagem de si mesmo como um grande aprendiz, use o exercício a seguir. Acrescente os seus próprios detalhes para valorizar esse exercício. Tome a ele as capacidades mentais, espirituais e talentos únicos que você sabe que possui. Talvez você deva fazê-lo diariamente por enquanto. Com a prática, a imagem que desenvolver pode se transformar em sistemas de crença firmes e imediatamente disponíveis que o apoiará em todas as suas atividades. Exercício 7. Você é um aprendiz. Volte no tempo. Lembra-se de como conseguia aprender a fazer coisas fantásticas quando era criança? Agora, se você se colocar em uma máquina do tempo imaginária, poderá voltar aos primeiros anos da sua infância. Faça de conta por um momento que está naquela máquina. Imagine que está aquela época, imagine que está aquela época feliz em que aprendia tudo rapidamente. Tenha um vislumbre do que seja isso. Note como as pessoas são grandes. Você levanta a cabeça para olhar para elas, tanta coisa está acontecendo. Observe a sua capacidade de aprendizado. Você está ativo e apaixonadamente aprendendo? Você está aprendendo uma porção de coisas, especialmente um idioma? Você está aprendendo de 15 a 30 palavras novas todos os dias, sem perceber? Você está aprendendo centenas de regras de gramática? E esta capacidade de aprender ainda existe em você? Faça o inventário dos seus talentos. Você tem 15 bilhões de neurônios que estão piscando junto com o circuito de milhares de cidades. Seus ouvidos podem ouvir 1.600 frequências diferentes, variando de 20 a 20 mil ciclos por segundo. Seus olhos podem detectar um único fóton de luz, e as 800 mil fibras de cada um de seus nervos ópticos transmitem mais informações de seus
132 milhões de bastões e cones ao seu cérebro do que a maior sistema de computação óptico do mundo. Os mais de 300 milhões de alvéolos nos seus pulmões fornecem oxigênio aos 100 trilhões de células espalhadas por todo o seu corpo. Seus 206 ossos, 656 músculos compõem um sistema de capacidades mais funcionalmente diverso do que qualquer criatura conhecida. E estas outras enormes capacidades de funcionamento e aprendizado podem ser usadas de muitas maneiras diferentes. É impossível enumerar todas as suas capacidades. Elas são muitas. Forme uma imagem única. Agora, quando imaginar a sua capacidade de aprender, você pode ver esses tipos de capacidade como uma imagem global e brilhante do seu sistema nervoso. Um sistema de capacidades funcionais sem rival em todo o universo. Se você um dia duvidar de sua própria capacidade de realizar a sua missão, esta imagem pode surgir de imediato como um relato concreto de seus talentos, transformando dúvida em segurança. A importância da crença. Você vai encontrar a sua missão particular e se fizer meticulosamente os exercícios desse capítulo, isso porque você possui uma combinação única de interesses, desejos e habilidades desenvolvidas, assim como um vasto repertório de talentos ainda por desenvolver. Uma vez tendo descoberto a sua missão, vivendo-a, ela unificará seus interesses e seus talentos naturais, ao mesmo tempo que o aprendiz que existe em você se desenvolverá. Você pode usar essa capacidade e aprender sabendo que, em qualquer momento da sua vida, você pode escolher uma nova direção, um novo curso de ação, uma nova missão. Você pode descobrir e viver a sua missão. Se você acredita que pode, vai conseguir, porque esta crença ativa em você as mesmas capacidades prodigiosas dos magníficos realizadores que tanto admira. Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. No processo de descoberta de missão a seguir, vamos destacar vários grandes realizadores do passado e da atualidade. Você aprenderá os padrões que fundamentam a motivação deles. Estes padrões são uma questão de atitude. A história do pedreiro. Se perguntarem a um pedreiro na construção da Catedral de São Pedro, no Vaticano, séculos atrás, o que você está fazendo, ele talvez respondesse: estou colocando tijolos, levantando uma parede ou somente fazendo o meu trabalho. Este é um tipo de pessoa, uma pessoa com uma determinada meta. Ou ele poderia ter dito: estou construindo uma das maiores catedrais do mundo, um prédio que vai durar séculos como um monumento aos que os seres humanos podem realizar com inspiração de Deus. E essa é uma pessoa com a missão. É o tipo de sentimento que você pode almejar ao criar uma missão para si mesmo. Uma missão não é algo que você se esforce a fazer, ou que você cria a partir de preocupações atuais. É muito mais amplo e profundo do que isso. É algo que você descobre intimamente ao descobrir a sua missão. Você pode ter certeza de se sentir feliz ao realizá-la, pode estar certo de que sua jornada pela vida se desenvolverá com uma paixão que deixará vibrando cada vibra do seu ser. Aprendendo a fazer o que você gosta. A lição fundamental ensinada por todos os grandes realizadores é esta: faça o que gosta de fazer. É bastante simples, mas às vezes as pessoas não acreditam que possam ser pagas para fazer aquilo que gostam. Outras vezes elas esqueceram do que gostam. O fator mais importante que impede as pessoas de encontrarem a sua missão talvez seja o fato de que elas simplesmente não sabem como fazer. Elas não sabem como passar de metas, valores e interesses cotidianos para uma missão unificada de entusiasmo e satisfação. E a sua missão é possível. Entretanto, usar uma série de exercícios sequenciais para ajudá-lo a determinar sua paixão pela vida, o que você nasceu para realizar. Quando você pensa em si mesmo, na sua vida, você consegue que viveu até agora, você conhece que viveu até agora e que sobreviveu. E como todos sabemos, existe uma enorme diferença entre apenas sobreviver e viver plenamente. O motivado para sobreviver você sempre esteve.
Não fosse assim, não estaria lendo este livro. Agora, voltando ao passado, provavelmente deve ter havido épocas em que você teve que achar uma forte motivação para sobreviver. Agora, você pode redirecionar a energia do seu instinto de sobrevivência para algo mais do que sobreviver. Pode canalizá-la para viver a vida que você escolher. Conseguimos vier uma vida assim, lembrando que temos capacidade de aprender. E é o aprendizado, a mudança da nossa maneira de pensar, comportamento e comunicar, que vai nos ajudar a realizar a missão que está se revelando. O processo de descoberta da missão. Para vermos um excelente exemplo de paixão pela vida, basta olhar a Susan Butcher, que participa da corrida mais difícil e extenuante do mundo, uma corrida Iditarod, com treinos puxados por cães. A corrida Iditarod se estende por 2.000 quilômetros através dos vastos campos frios extensos do Alasca, dura 10 dias ou mais. E completá-la já é um grande feito. Susan Butcher já ganhou essa corrida 4 vezes. Com ela decidiu que o seu desempenho nessa área de ida ia ser excelência. Em 1975, ela estava morando na costa leste dos Estados Unidos, tinha 20 anos e não sabia o que fazer da sua vida. Perguntou a si mesmo: como posso criar uma vida que inclua as duas coisas que mais amo, animais e natureza? A resposta foi descobrir a sua paixão pessoal. Ela disse: sempre gostei muito de cães e de todos os tipos de animais. E quando o meu primeiro cachorro morreu, eu queria apenas substituí-lo e acabei comprando um Husky com 6 semanas de vida. E pensei, não seria interessante ensiná-lo a puxar um treino? Fiz isso como um hobby, mas 4 meses depois comprei meu segundo Husky e passado 2 meses fui morar com a mulher que tinha 50 Huskies e então eu comecei a levar a sério os passeios de treino. Trenó. Ela decidiu então participar das corridas, foi indo cada vez mais para o oeste e para o norte. Acabou na Alasca, onde construiu uma cabana para morar. Nada lhe garantia a sua ida para lá. E a busca do seu sonho, mas foi assim mesmo. E agora ela é a pessoa de maior sucesso na sua modalidade de esporte do planeta. Um esporte que até hoje tem sido dominado pelos homens. No caso de Susan Butcher, é fácil entender a diferença entre missão e mesa, é assim que ela o descreve. Estávamos em Fairbanks, conversando com um amigo e ele nos disse: o que você se imagina fazendo daqui a uns 5 ou 10 anos? Nós, ela e o marido David, tentamos explicar-lhe alguma coisa, mas ao insistir em questionar nossas metas, elas não pareciam corretas. Não era do tipo que nós pudéssemos levar a algum lugar financeiramente, que depois pudéssemos dizer: aham, consegui, acabei. E a diferença que vimos é que estamos contentes em fazer o que fazemos agora. E sim, estamos trabalhando muito, estamos muito, muito ocupados. E talvez você sabe, uma de nossas metas para o futuro seja diminuir um pouco o ritmo, mas sem mudar. Sem chegar a um ponto das nossas carreiras e dizer que largamos esse negócio de correr de trenó, porque ganhamos muito dinheiro com isso e que vamos começar a fazer uma outra coisa. Gostamos do que fazemos e já estamos vivendo o sonho de nossas vidas, portanto, não precisamos ganhar bastante dinheiro ou atingir um certo ponto de nossa carreira. Nós já consegui isso 13 anos atrás, porque tenho vivido no mar trabalhando com os meus cachorros todos esses tempos. Eu falo da sua vida, muita gente vê como vivo e acha que é muito trabalho, mas para mim é um trabalho de amor. É assim que você se sente quando está vivendo a sua missão, quando percebe suas metas como um trabalho de amor. É isso que se origina da descoberta das paixões da sua vida. Outra pessoa bem-sucedida que descobriu e segue as suas paixões é o diretor de cinema Steven Spielberg. Muito mais gente viu os filmes deles fazendo cinema quando criança. Com apenas 8 anos de idade, ele decidiu que sua missão na vida seria a de contador de histórias através do cinema. Ele está constantemente criando, porque para ele fazer um filme é como brincar. É assim que Spielberg descreve seu trabalho. Nos meus filmes, exalto
a imaginação como uma ferramenta para grandes criações. Ganho a vida sonhando, uma vez por mês, o céu desaba na minha cabeça. Eu acordo e vejo um outro filme que quero fazer. Às vezes acho que tenho engrenagens em algum lugar do cérebro. Essas ideias ficam rolando o tempo todo. O problema é que a minha imaginação não para. Acordo tão excitado que não consigo comer nada de manhã. Minha energia nunca acaba. Portanto, Steve Spielberg pode ser um exemplo para todos nós do que acontece quando se faz o que gosta. Ted Turner é outro exemplo da pessoa que está vivendo apaixonadamente uma missão. Ele fundou o Goldwyn Games, a CNN, TNT e a Headline News e criou um fantástico império de televisões a cabo. Na verdade, ele introduziu os noticiários a cabo não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Declarado pela revista Time o Homem do Ano de 1991, Ted Turner é uma pessoa que está trazendo a aldeia global de Marshall MC Luhan para a nossa realidade diária por intermédio das empresas. Como ele começou a sua missão? Aos 24 anos, quando descobriu que o pai Ed estava planejando vender seus negócios, ele o enfrentou nessa batalha verbal. Ted desenvolveu a Ed Turner todos os seus próprios argumentos, desistir ainda em vida. Logo depois dessa discussão, o pai se suicidou com um tiro de pistola. Desse momento, Ted disparou em uma busca durante a qual jamais tornaria a olhar para trás. A morte do pai o instigou a reexaminar seus valores mais significantes. Até então, diz Turner, as noções de sucesso de seu pai permeavam seu pensamento. Ele era o único realmente que eu contava que pudesse julgar se eu estava tendo êxito ou não. Esse reexame do que seria importante criou algumas das maiores mudanças nos seus critérios para o sucesso. Ele diz: passei muito tempo tentando imaginar onde foi que ele errou. Ele deu muita ênfase ao sucesso material. Posso lhe dizer, isso é uma joia falsa. Exercício 8. Descobrindo a paixão da sua vida. Descubra o que mais o entusiasma, como Steve Spielberg, Susan Butcher e outros grandes realizadores conheçam os seus interesses, ou como o cofundador da PNL, John Grinder, certa vez perguntou: o que você gosta tanto que pagaria para fazer? Conheça suas paixões, desejos e amores. Só você sabe o que verbalmente ama. Pode ser consertar coisas, ensinar, inventar ou centenas de outras possibilidades encantadoras. Você pode achar sugestões em um hobby que aprecia. Pode amar pessoas, computadores ou ambos. Ao pensar nesses interesses, desejos, amores, paixões, sinta os sinais mais íntimos de animação e interesse crescendo das profundezas de seu ser. Sinta-os, faça um inventário dos acontecimentos mais divertidos da sua vida. Se tivesse 10 milhões de dólares, o que pagaria para fazer? Focalize as pessoas a quem admira. Veja e ouça seus heróis preferidos e pessoas a quem admira. Os homens e mulheres com quem você mais gostaria de parecer, a quem você tem seguido. O exemplo é imitado a vida inteira. Esses heróis talvez tenham os mesmos interesses, desejos e metas. Preste atenção neles e divirta-se com eles. Veja-os na tela da sua imaginação, no teatro interior e sinta a excitação que descobriu. Persista. Repita isso várias vezes até ter uma rica coleção de imagens do que você adora fazer. Nossas tragédias mais profundas podem se transformar em trampolim para a próxima fase da nossa vida. Neste caso, a dor da morte de seu pai motivou-o a reexaminar seus valores e princípios mais íntimos, a descobrir outros. Outra pessoa que examinou em profundidade os seus valores e princípios foi o treinador de basquete John Wonder. O seu time na UCLA acumulou o maior número de partidas ganhas em qualquer esporte importante. Ele é a única pessoa venerada no basquete Hall of Fame. Como jogador e treinador durante os seus 27 anos de UCLA, seus times nunca perderam um só campeonato e nos últimos 12 anos eles ganharam 10 campeonatos na NCAA. Inclusive, 7 seguidos, nenhum time de basquete universitário jamais chegou nem mesmo próximo dessas realizações. Sua incansável dedicação se tornou lenda.
Ele ainda guarda os registros de cada minuto de todos os treinos nos seus 27 anos de UCLA. E ele nunca falou em vencer para mim. Sucesso não significa vencer alguém, é a paz de consciência que vem da satisfação de saber que se faz o melhor possível e uma pessoa que cada indivíduo deve determinar para si mesmo. Ao combinar sua habilidade atlética, o conjunto de princípios que norteiam a vida do seu pai e um amor pelas pessoas, ele se tornou o treinador mais admirado do mundo, como ele formulou a sua missão. Esse conjunto de princípios herdado do pai foi um elemento importantíssimo para viver a sua missão. Seja sincero com você mesmo. Faça de cada dia a sua obra-prima. Ajude-os. Inspire nas boas leituras, especialmente na Bíblia. Faça da amizade uma arte. Construa um abrigo para os dias difíceis. Reze por orientação. Conte e agradeça todos os dias tudo que você já possui de bom, além de seguir o seu credo, o que motivou a escolher a missão de treinador. Segundo suas próprias palavras, para falar a verdade, frequentemente me perguntam por que escolher a carreira de treinador e não larguei mais. Amos Alonso Tag, que foi treinador de futebol americano em Chicago, resume muito bem o que sinto a respeito. Stag, que trabalhou com os jovens e foi um bom treinador até os 90 anos de idade, ao lhe perguntarem por que ele fazia isso, respondeu: por causa de uma promessa que fiz a Deus. Sinto que meu amor pelos jovens é a principal razão de ter continuado como treinador e recusado cargos que seriam bem mais lucrativos. Bem mais lucrativos. Ele não estava seguindo os valores de outra pessoa. Ele olhou profundamente para dentro de si mesmo e adotou os valores e princípios que lhe ensinaram e os formulou. Você pode fazer o mesmo que Ted Turner e John Wonder fizeram. Você pode descobrir seus valores e princípios mais significativos e abraçá-los como exercício 9. Reexaminando seus valores e princípios mais significativos. Pense em alguns dos seus interesses, amores e desejos. Olhe para as metas que você está buscando agora. Em seguida, olhe para o futuro e veja essas metas sendo conquistadas. Você já pensou nelas muito antes? Escolha as mais importantes que lembrar. Pode ser 2, 3, até mesmo 5 delas. Essas metas são o seu futuro específico desejado. Determine seus valores e princípios. De qualquer maneira que achar mais agradável, guarde-os na cabeça. Pegue uma determinada meta de cada vez, veja, ouça, vivencia como sua. Depois de ter feito isso, pergunte a si mesmo: o que valorizo nessa meta? Se a meta é viajar, a resposta pode ser aprendizado ou diversão. Ou outra coisa, se a meta é um novo emprego, a meta ao que você valoriza nela pode ser excitação ou desafio. A resposta pode ser um ou vários valores. Para Ted Turner, seus valores poderiam ser harmonia, solução de problemas e entusiasmo. Susan Butcher parece valorizar o amor, o cuidado e a perseverança. Usualmente, as respostas são palavras isoladas ou frases com as da tabela de valores e princípios a seguir. Faça uma relação dos seus valores e princípios. Agora, repasse as metas que você está guardando na cabeça e pergunte: o que valoriza nessa meta? Faça uma relação. Descubra seus valores mais significativos. Quando terminar, você terá uma relação de valores e barra ou princípio significativo. Agora pense a si mesmo: o que é importante para mim e todos esses valores? A resposta que lhe vier à cabeça será um valor ainda mais importante. Conhecer seus valores mais significativos e importantes é um aspecto fundamental para a autocompreensão. Reconheça como seus valores vêm motivando você, suas realizações e suas próprias ações. Registre o nome do seu valor ou princípio mais importante. Anote-os e princípios para referência futuro. Valores e princípios. Ajuda, alegria, humor, imparcialidade, amor, inovação, aprendizado, justiça, autoconfiança, liberdade, autonomia, maestria, beleza, ordem, coragem, perseverança, cortesia, proteção, criatividade, revolução, desafio, sabedoria, descontração, sabedoria, satisfação, dignidade, segurança, divertimento, ser único, elegância, serviço, entusiasmo, simplicidade, estímulos à mudança, sinergia, excelente solução de problemas, excitação, usar minhas habilidades, fazer do mundo um lugar melhor, verdade,
felicidade, vitalidade, harmonia, vivacidade, honestidade e zelo. As três maneiras de uma pessoa se tornar consciente de seus valores profundos. A mais comum ocorre quando eles são violados. Quando acontece alguma coisa que faz você se sentir desconfortável, preocupado ou incongruente de alguma forma, há um valor presente na sua experiência. Se alguém a desrespeita ou você fica jangado, a irritação que você sente vem do seu valor de respeito, a respeito com que você deseja ser tratado em um relacionamento. Se você está ansioso quanto a alguma coisa que está para acontecer, porque não se sente seguro do seu desempenho. Então, o valor da excelência é a origem da sua ansiedade. Frequentemente, os seus traumas mais dolorosos na vida determinam o que valorizamos mais. A segunda maneira de compreendermos nossos valores é através de eventos que o satisfaçam. Se alguém é extremamente respeitoso com você e se arrisca a ajudá-lo quando você mais necessita, você se sente ótimo. Essas sensações são o valor de respeito, brotando lá de dentro. Quando você assiste ao seu esporte preferido ou a um espetáculo artístico e se sente inspirado por um desempenho excelente, as sensações que você tem são indícios dos seus valores mais significativos, que é o chame de excelência, maestria, beleza, ou seja, o que for. A sensação é muito mais importante do que o nome. Essas palavras não são os valores reais da mesma forma. O que os itens do menu do seu restaurante preferido também não são os pratos que representam. Valores são conjuntos de sensações que permitem que você saiba o que é importante para você. Terceira maneira de vivenciar nossos valores mais significativos é através de uma exploração interior consciente, meditando profundamente. Qualquer pessoa pode descobrir e sentir valores mais significativos. A próxima coisa a fazer com que seus valores e princípios é relacioná-los com a visão global do que você pode fazer da sua vida. Voltaremos até de Turner. Depois de ter reexaminado seus valores e princípios, ele começou a sua missão para valer. Seus valores e princípios recém-descobertos abriram caminho para a grande visão de sua missão. Porque, por exemplo, ele criou o Goodwill Games, que perdeu 80 milhões de dólares em 1986 e 1990. Fiz isso para colocar os dois países em campo novamente. Eu podia simplesmente dizer aos soviéticos que estávamos querendo ser amigos. Ele falou quando lhe perguntava por que vivi assim. Ele respondeu: eu só queria ver se conseguia fazer isso, como Cristóvão Colombo. Quando você faz alguma coisa que nunca foi feita antes, velejando em águas inexploradas, sem saber para onde está indo, você não tem certeza do que vai encontrar quando chegar lá, mas pelo mesmo está indo para algum lugar, como os noticiários pela televisão têm muita força. As nossas responsabilidades não é a de fazer muito dinheiro, e sim de ter influência sobre a nossa comunidade, e a nossa comunidade não é apenas o mercado local ou mesmo o nosso país, mas o mundo em que vivemos, porque não pretender durante os próximos 10 anos alcançar paz sobre a terra e no ano 2000 zerarmos o tempo e deixarmos que seja AP e DP, antes da paz e depois da paz. Esta seria a maior homenagem que podemos prestar à nossa geração. Se fizermos isso, haverá gente aqui, daqui a 2000 anos, típico da missão de um grande realizador. Ele tem um sonho enorme, quase inatingível, como visão motivadora, e ele quer as coisas assim, ele quer acreditar que as pessoas devem fixar metas que jamais conseguirão alcançar. Não vou descansar até que todos os problemas do mundo estejam solucionados. Falta de habitação, AIDS, estou em grande forma. Quero dizer, os problemas vão sobreviver a mim, não há dúvida. Embora sua missão seja muito grande, ela também está se desdobrando, ela reuniu recursos para ajudar a realizá-la. Ela fez com que Goodwill Games criasse um sentido de comunicação e camaradagem entre milhões de pessoas que assistirem televisão entre uma Olimpíada e outra, e ela forneceu uma rede mundial de comunicação através da televisão a cabo. A missão de Ted Turner é motivada por uma grande visão de possibilidades. Esta é uma das coisas que lhe dão entusiasmo na vida. Nenhuma história de sucesso no mundo hoje está completa sem uma descrição de Buckminster Fuller, inventor da cúpula geodésica.
O hormônio da notável recente descoberta família de moléculas Buckminster Fullerenes, abreviado Busse-Bals, criador do mapa de Mansion e de inúmeras outras inovações, ele é conhecido no mundo inteiro como um dos principais pensadores e inventores visionários do século XX. Em 1968, o número de itens originais relacionados com o trabalho de Fuller já estavam acima de 2.100 por ano. Como o Buckminster conseguiu realizar tanta coisa na vida? Ele começou com a sua missão que descobriu em uma noite solitária. Depois da morte da sua filha de 4 anos, Alessandra, da sua dupla expulsão de Harvard, da perda da sua empresa, da ruína financeira e do nascimento da segunda filha, ela se viu em estado de depressão suicida. Buckminster estava à beira de um futuro negro. Literalmente, olha para a escuridão do Lago Michigan. Em uma noite solitária de 1927, ele entrou em crise porque sou um tamanho fracasso e ele se perguntou, era pular ou pensar? E ele preferiu pensar. Começou a formar uma missão na vida. Depois de muito raciocinar, ele concluiu que não tinha o direito de terminar sozinho o seu valor no universo e que era necessário entregar o seu destino à sabedoria divina. Nesse relato, ele explica a sua descoberta. Tenha fé na integridade da sabedoria intelectual previdente que poderá chamar Deus. Eu é que sei, ou é Deus quem sabe? Tem algum valor para a integridade do universo? A resposta foi: você não sabe e ninguém sabe, mas a fé que você acabou de definir parte da sua experiência e impõe o reconhecimento de saber a priori que você existe, aparentemente falando consigo mesmo, ela diz. Ele diz: você não tem o direito de acabar com a sua vida, você não se pertence, você pertence ao universo, você nunca saberá exatamente o quanto você é importante, mas estará admitindo essa importância quando se dispuser a converter todas as suas experiências em algo extremamente vantajoso para os outros. Você e toda a humanidade estão aqui para o bem da humanidade. Ao viver essa missão, sua identidade profissional cresceu e ele se autodenominou explorador de projetos científicos e antecipatório de amplo espectro. Você pode ver nesse relato, ele passou pelas 3 primeiras etapas do processo de descoberta de missão e ele completou a etapa 3, desenvolvendo a grande missão do seu propósito na vida e da sua identidade como pessoa. Exercício 10. Você deve saber, esse exercício sozinho é um cenário natural externo. Veja os seus interesses, valores e habilidades. O próximo passo é descobrir como seus interesses e valores mais significativos formam sua missão e estão relacionados com ela. Isso pode ser feito vendo uma imagem global significativa do propósito ao qual você poderá dedicar a sua vida. Esta imagem será formada por seus interesses, valores e metas atuais. Comece jogando com as imagens que representa algum tipo de direção e você deseja tomar. Assim que tiver uma ideia do que poderá ser a sua missão, já vários instantâneos de mesmos fazem o que você gosta de fazer, instantâneos de habilidade, de suas habilidades. Focalize heróis e heroínas. Dê uma olhada no que os seus heróis e heroínas fazem. Veja se fazem as coisas que fazem sentir as mesmas sensações que você tem ao pensar neles. Veja instantâneos da pessoa que gostaria de se tornar. As imagens que não lhe agradem podem ir desaparecendo gradualmente. Dirija um filme sobre si mesmo. Veja como gostaria de ser, fazendo as coisas que gosta de fazer. Veja o que for que escolher para colocar no filme. Você é o Spielberg. Você é o diretor. Veja as imagens que despertam a sua paixão. Você pode jogar com as imagens à sua frente. Faça de conta que está no centro de um cinema interior que passa filmes em 3 dimensões. É um lugar onde você pode ouvir, ver, ouvir, sentir com a grande fidelidade. Perceba o quanto você pode ver, permitindo que a sabedoria interior guie o espetáculo visual que se desenrola diante de você. Visualize-o, sinta-o, divirta-se com ele. As imagens são quase sempre bem próximas e ricamente coloridas. Veja-se vivendo em um cenário que lhe dá agradáveis arrepios na espinha. Você pode focalizar mais de perto esse glorioso, divertido e excitante futuro que está vendo. Ele vai lhe permitir fazer com que você goste de realizar aquilo que você acredita.
Recorde-se dos seus valores profundos. Faça uma relação dos seus valores mais significativos enquanto observa o cenário da sua missão. Note como seus valores e suas imagens se ajustam com uma coerência impressionante. Peça ajuda à sua sabedoria interior. Peça a sua sabedoria interior aos poderes superiores e ao de Deus que oriente a sua grande visão. Essa grande visão será mais uma descoberta do que uma criação. Deixe que ela surja, peça a ele virá. Demore-se vendo e ouvindo aqueles aspectos de vida que se unem em um todo e pelos quais você sente uma forte paixão. Veja várias imagens luminosas, radiantes, bem próximas e coloridas do que você poderia criar na sua vida. Elas podem começar a tomar uma certa direção, fundindo-se a representar muitas das suas metas atuais, algumas das coisas que você quer. Veja se transformando em uma grande coleção visionária de imagens que representam o seu propósito e sua missão. Faça o que for necessário. Demore o tempo que for necessário, 5 minutos, 1 hora, uma tarde inteira, e esta é a sua missão, o seu futuro. Você está criando. Quando terminar, escreva tudo, suas imagens são muito atraentes. Você vislumbra o que é a sua missão. Agora pode desenvolvê-la mais plenamente. Peça ao visionário que existe dentro de você que lhe dê de presente essa grande visão. Agora que você pode ver a sua grande visão daquilo pela qual quer contribuir, você pode fazer dessa visão uma causa para se dedicar, uma direção específica para onde canalizar os seus esforços. O astronauta Rusty Squiggart sentiu a importância de um relacionamento entre uma grande visão de totalidade e uma direção específica. Sua experiência de visão do espaço o ajudou a descobrir sua missão. Eis aqui como ele descreve isso. Existem limites fundamentais em nossas instituições servindo a esse propósito, às necessidades do planeta como um todo, porque a própria instituição serve melhor ao que está abaixo delas, na escala, e pior ao que está acima delas. Elas funcionam com medo e pelo medo, infelizmente. A capacidade intelectual que você e eu temos ocasionalmente é para compreender que nossa sobrevivência depende mais das outras pessoas ao nosso redor do que de nosso egoísmo. Acho que o salto intelectual por parte das instituições para compreender isso ainda não foi dado. Basicamente, instituições desse tipo, governamentais, empresariais, ou seja, lá o que for, são um tanto limitadas intelectualmente. E a única maneira de mudarem será com as pessoas manifestando-se ou coletivamente, individual ou coletivamente. Exercício 1. Descobrindo uma direção específica para a sua grande visão. Faça uma proposta, proponha a sua própria sabedoria interior, questão imagem específica ou vídeo de imagem de curta duração. Se desenrole no olho mental, no seu próprio cinema interior, vivencie essas imagens que representam a direção que a sua missão poderia tomar. Divirta-se, observe o que acontece, elas vêm da sua sabedoria interior. Acrescente efeitos especiais, acrescente seu próprio tipo de música em som estéreo, surround sound de alta fidelidade. Você pode ver um menu de diferentes tipos de músicas que o ajudarão a escolher a sua. Existem certos tipos de músicas favoritas que lhe dão uma sensação de importância e uma ideia de profundas explicações de embarcar nessa missão da sua vida. Formule uma frase no início, você pode ouvi-la bem baixinho, depois aumente o volume ao ver essa imagem ou imagens. Ouça a música ao olhar, formule uma frase ou duas, uma frase curta que descreva a sua missão. Steven Spielberg pode ter tido isso ao olhar para o que ele queria fazer na vida. Sou um contador de histórias planetário. Vou contar histórias que ajudem as pessoas a crescerem. Faça de conta que você é ele e tem a mesma sensação. Susan Butler pode ter dito: sou uma pessoa que vive na natureza, mora com os animais e os ajuda a crescer. E o que eu faço é grandioso. Faça de conta que você e ela, por alguns momentos, Ted Turner pode ter olhado para um conjunto de imagens diante dele, luminosas e interessantes, e ter dito: sou um pacificador. Faça a união entre as pessoas em prol da paz. Finja ser Ted Turner, o que sente. Inclua valores ou princípios. Formule suas próprias palavras.
descrevendo sua missão ao olhar e ver as imagens diante de você representando sua missão global e o seu propósito, você pode se ver vivendo este propósito com um princípio verbal e o que perceba a sensação junto com as imagens e música. O princípio e as imagens, uma sensação muito profunda pode estar começando a tomar conta de você. É uma ideia de importância dessa missão para você. Essas sensações fluem de dentro de você e o guiam. Entre na direção da sua missão. Agora, ao olhar para essas imagens, essa direção de missão diante de você, dê o primeiro passo. Entre nessa missão, entre agora mesmo e divirta-se com os vários estágios do seu desdobramento. Vive esse futuro glorioso, imaginando, vivendo, fazendo de conta que está realmente ali, na riqueza e plenitude daquele momento no futuro, como se fosse agora. Divirta-se. Ao saltar para dentro do futuro, para a missão que está se desdobrando, você pode sentir como ela expressa maravilhosamente seu propósito e seus valores mais íntimos. Você pode continuar fazendo isso, você está exercitando a sua mente de maneira muito agradável. Persista. Continue nesse processo mental até ver sua direção específica dentro da grande visão da sua missão. O que você sente ao entrar na sua missão é um valor profundo e também os recursos que o ajudam a cumprir essa missão. Registre na sua agenda essa direção específica para o próximo ano para tê-la à mão. Todos os notáveis realizadores relacionados nesse capítulo usam Butch, Ted Bud, Ted Turner, Butch Minds, Fuller, John Wonder, Hutch Schweikart e Steven Spielberg. Alinham-se com as suas missões, as objeções internas e a realização de suas missões particulares foram negociadas para lhes darem apoio. O próximo exercício é um método para criar especificamente a coerência interna que possibilite a prosseguir na missão.